Então, a gente vai começar vendo a formação do sistema esquelético da cabeça, né? A gente vai estar vendo agora toda a parte voltada para a odontologia, então a gente vai trabalhar mais em cima de cabeça e pescoço. Então, vamos ver a formação do crânio. Bom, o crânio, então, né, os ossos do crânio, eles podem se formar de duas maneiras, por ossificação intramembranosa ou por ossificação endocondral. Na ossificação intramembranosa, o que acontece? Eu tenho... O que aconteceu, gente? Eu tenho mesênquima, né, da região da cabeça. A gente tem que lembrar que na região da cabeça, o mesoderma, ele não se segmenta, então ele se junta ali com células da crista neural e forma um mesênquima. Então, esse mesênquima, ele vai dar origem a células osteoprogenitoras. Essas células osteoprogenitoras, então, vão se diferenciar, dando origem a osteoblastos, que vão começar a produzir a matriz óssea e formar ali um tecido ósseo, tá? Então, o mesênquima dá origem diretamente a um tecido ósseo. Isso é uma ossificação intramembranosa. E alguns ossos podem se formar por ossificação endocondral. O que acontece? O mesênquima vai dar origem a um tecido cartilaginoso, e depois esse tecido cartilaginoso vai ser substituído por tecido ósseo. Então, essa cartilagem, ela serve como um molde, porque no lugar dela vai se formar um tecido ósseo, tá? Então, aqui, o que acontece? Se o mesênquima, ele é pouco vascularizado, ele dá origem à cartilagem. Se ele é muito vascularizado, ele dá origem ao osso, tá? Então, num determinado momento do desenvolvimento da cabeça do embrião, nos locais onde tem pouca oxigenação, o mesênquima dá origem a um modelo cartilaginoso, tá? Bom, mais tarde, no desenvolvimento, essa cartilagem é invadida por vasos sanguíneos, e isso faz com que as células da cartilagem morram, porque elas não conseguem sobreviver numa alta taxa de oxigenação. E aí, então, junto com esses vasos sanguíneos, vão chegar células osteoprogenitoras. Então, a cartilagem vai morrer, e no lugar dela, a gente vai desenvolver um tecido ósseo, tá? É uma substituição, não é uma transformação, certo? Então, em toda a ossificação endocondral, tem um modelo cartilaginoso, que depois é substituído por um tecido ósseo, ok? Bom, então vamos ver os ossos do crânio. Então, o crânio, ele está dividido em neurocrânio, que são os ossos que formam a calota craniana, e viscerocrânio, que são os ossos que vão formar a face, tá? Tanto os ossos do neurocrânio quanto do viscerocrânio, a gente tem aqui os ossos do neurocrânio, quanto os ossos do viscerocrânio, eles podem se desenvolver ou por ossificação endocondral ou por ossificação intramembranosa, tá? Então, no neurocrânio, a gente tem como ossos membranosos, né? Ou seja, de ossificação intramembranosa, os ossos chatos da calota craniana. E como os ossos cartilaginosos, ou seja, com ossificação endocondral, os ossos da base do crânio, embaixo, né? O viscerocrânio, eu também vou ter ossos membranosos e cartilaginosos, mas aí eu não tenho uma definição tão clara quanto do neurocrânio, né? Eu tenho um osso específico que é membranoso e ossos específicos que são cartilaginosos, e a gente vai falar disso, ok? Então, vamos começar com o neurocrânio membranoso. Então, no neurocrânio membranoso, então, são os ossos chatos da calota craniana. Então, a gente tem lá o frontal, os parietais e o occipital, certo? É o que a gente está vendo aqui, ó. Frontal, parietal e occipital, ok? Bom, o frontal, ele é formado exclusivamente por células da crista neural. O parietal e o occipital são formados por somitômeros e somitos, ou seja, parte, né, daquele mesoderma paraxial que não se segmenta, que são os somitômeros, e os primeiros somitos, ok?
Então, a gente tem aqui o frontal, que vem de crista neural, e os parietais e occipital, que vem de somitômero, certo? Então, todos esses ossos, ele se origina por ossificação intramembranosa. Então, formam-se aqui centros de ossificação, ou seja, as células vão se diferenciando em tecido ósseo e vão crescendo radialmente, tá? Então, a gente diz que esse é um centro de ossificação primária. Então, formam-se 5 centros de ossificação primária. 2 para formar o parietal, 2 para formar o frontal, 2 para formar os parietais e 1 para formar o occipital, tá? O frontal, apesar dele ter 2 centros de ossificação, depois ele vai formar um osso só. Mas os parietais, não, cada centro vai formar um osso e o occipital também. Bom, essa ossificação, como ela é radial, né, um osso vai se aproximando do outro. Porém, antes do nascimento, eu não tenho a ossificação de todos os ossos da calota craniana, porque eu tenho que permitir crescimento do cérebro após o nascimento. Então, eu vou ter aqui locais onde eu ainda tenho mesênquima. Esse mesênquima entre os ossos vai formar as suturas, se for entre 2 ossos, e a fontanela, se for entre mais de 2. Gente, o que está acontecendo? Estão conseguindo ver direitinho? Estão me ouvindo? Sim, tá tudo certo. Ah, porque está fazendo uns barulhos como se estivesse dando algum problema aqui, mas eu não estou no chat, eu não consigo ver. Se alguém estiver colocando alguma coisa no chat, eu não consigo ler, tá, gente? Não tem nada não, professor. Ah, porque está fazendo uns barulhos aqui no meu computador, como se alguém estivesse postando alguma coisa. Bom, obrigada. Então, o mesênquima entre dois ossos, né, são as suturas. Então, tem a sutura frontal, entre os frontais, a sutura coronal entre o frontal parietal e a sutura sagital entre os 2 parietais, tá? Quando é mais de 2 ossos, eu tenho as fontanelas. Então, a gente tem a fontanela anterior e a posterior. A anterior é a que vai se calcificar por último, né? Com 1 ano e meio só após o nascimento da criança, que essa fontanela se calcifica. E ela, então, é chamada de moleira. É aquela que a gente vai colocando a mão para ver o crescimento da criança, se está tudo certo. E a fontanela posterior, ela fecha 1 a 2 meses após o nascimento, tá? Lateralmente, a gente consegue ver ainda a sutura lambidoide, que é entre o parietal e o occipital, e 2 fontanelas, a mastoide, que é entre o parietal, occipital e temporal, e a esfenoidal, que é entre o frontal, parietal e o esfenoidal, aqui a gente tem o esfenoide e o temporal, tá? Bom, então, nós vimos aqui o neurocrânio membranoso, né? Que eu formei, então, os ossos da calota craniana. Agora vamos ver o neurocrânio cartilaginoso, também chamado de condrocrânio, tá? Então, são os ossos da base do crânio, que também vem de mesoderma paraxial ou de mesênquima, né? Que é mesoderma mais células de crista neural. Ok? Então, quais são os ossos que a gente encontra na base do cérebro? Bem, eu tenho 2 ossinhos aqui do nariz, que são os etimoides. Eu tenho o esfenoide, que está aqui. Tenho a base do occipital. E tenho o osso petroso, ou parte petrosa do temporal, que está aqui de um lado e do outro. Então, esses são os ossos da base do crânio, tá? Então, como eles são de ossificação endocondral, eu vou ter um modelo cartilaginoso, que depois vai se ossificar para formar esses ossos. Então, se a gente for observar aqui, olha, inicialmente, o mesênquima dá origem a cartilagens para depois elas sofrerem ossificação, certo? Bom, o que acontece aqui? Aqui eu tenho a base do crânio, né? E o notocorda, ele vai até aqui, ó. Ele vai até a base do occipital.
Estão conseguindo ver? Então, até aqui eu tenho notocorda, que vai descer aqui ao longo de toda a coluna vertebral. Daqui para frente eu não tenho mais notocorda, tá? Então, a gente classifica as cartilagens de acordo com a posição dela em relação ao notocorda, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o notocorda, então, ele viria até aqui, até a base do occipital. Então, daqui para frente, as cartilagens que se encontram aqui no eixo da base, na frente do notocorda, são chamadas de condrocrânio pré-cordal, ou cartilagens pré-cordais, estão na frente do notocorda, tá? E elas se originam de células da crista neural. Bom, junto com o notocorda, né, porque o notocorda ele está aqui, junto com essa cartilagem, eu digo que é o condrocrânio cordal. E aí, essa cartilagem aqui, ela se origina de esclerótomos occipitais, na verdade, de somitos occipitais, tá? Então, os 4 primeiros somitos occipitais e o primeiro somito cervical vão dar origem aqui a essa cartilagem cordal, tá? Então, essas são as cartilagens do eixo central. Eu tenho também as cartilagens laterais, que então formam um condrocrânio lateral de um lado e do outro desse eixo, tá? Eles, então, são de origem mesenquimal, ou seja, uma mistura entre mesoderme e célula de crista neural, tá? Bom, então, como condrocrânio pré-cordal, eu tenho 2 tipos de cartilagem. Eu tenho 2 trabéculas cranianas e uma cartilagem hipofisária. Então, essas 3 cartilagens formam um condrocrânio pré-cordal. Gente, só um minutinho. Vocês estão falando muito alto. Bom, e como condrocrânio cordal, eu vou ter uma única cartilagem, que é essa cartilagem paracordal, tá? Então, essa cartilagem aqui, paracordal, é a única cartilagem que forma o condrocrânio cordal. E lateralmente, formando o condrocrânio lateral, a gente tem 3 cartilagens de cada lado. As asas orbitais, as asas temporais e as cápsulas periódicas, tá? Então, elas vieram de um mesênquima, tudo bem? Então, essas cartilagens, quando se ossificarem, elas vão formar quais ossos? Bom, as trabéculas cranianas vão formar o etimoide, certo? Abaixo do etimoide, a gente tem aqui o esfenoide. O esfenoide, ele tem um corpo, uma asa menor e uma asa maior. Então, a cartilagem hipofisária vai formar o corpo do esfenoide, a asa orbital vai formar a asa menor e a asa temporal vai formar a asa maior. Então, essas 5 cartilagens aqui vão formar o esfenoide, tá? Uma cartilagem hipofisária, 2 asas orbitais e 2 asas temporais, tá aqui. Tudo isso vai formar o esfenoide, tá? O esfenoide é considerado um osso só, mas eu consigo separar o corpo da asa menor da asa maior, justamente porque eles têm origens diferentes, tá? Cada um se forma de uma cartilagem diferente, por isso eu consigo separar. A cartilagem paracordal vai dar origem a quem? Vai dar origem à base do occipital. Então, observem que o occipital é neurocrânio membranoso, mas a base do occipital é neurocrânio cartilaginoso, tá? E a cápsula periódica, ou as cápsulas periódicas, vão dar origem ao osso petroso, de um lado e do outro. Ok? Então, inicialmente, todos esses ossos a gente tinha cartilagem, depois que elas sofreram ossificação, dão origem aos ossos da base do crânio. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ver o viscerocrânio. Então, vimos o condrocrânio, quer dizer, vimos o neurocrânio, agora vamos ver o viscerocrânio. Então, o viscerocrânio, olha, é formado pela maxila, zigomático e temporal, tá? Então, a gente tem aqui esses 3 ossos e eu não tenho aqui, não encaixa, mas
a mandíbula, tá? Vou colocar assim. Então, tem maxila zigomático e parte escamosa do temporal e a mandíbula, isso daqui vai formar a minha face. O primeiro arco faríngeo é responsável pela formação da face. Então, por isso ele é considerado o viscerocrânio. Né? A gente se viu o neurocrânio, agora vamos ver o viscerocrânio, que é o primeiro arco faríngeo, tá? O processo maxilar vai dar origem a quem? Olha aqui, ó, o processo maxilar vai dar origem ao maxilar, ao zigomático e à parte escamosa do temporal, tá? Além disso, vai dar origem a dois ossinhos aqui do ouvido, que é a bigorna e o alisfenoide, certo? O processo mandibular vai dar origem a quem? Vai dar origem à mandíbula e a um segundo ossinho aqui do ouvido, né? Ó, porque a mandíbula, eu não tenho, na verdade, não encaixa perfeitamente. Deixa eu ver se encaixa melhor. Tá, mas ó, a mandíbula tá aqui e tem aqui o ouvido, tá pertinho, onde vai se formar aqui o terceiro ossinho, ou segundo, né, ossinho do ouvido, que é o martelo. O alisfenoide a gente tem que considerar também que é um osso, uma bigorna alisfenoide do processo maxilar e martelo do processo mandibular, tá? E os seus ligamentos. Tudo bem? Bom, quais desses ossos vêm de ossificação endocondral e qual que vem de ossificação intramembranosa? Bom, o viscerocrânio membranoso é maxila, zigomático, temporal e mandíbula. Então, apesar da gente ter aqui a cartilagem da maxila e a cartilagem de Meckel, a maxila e a mandíbula são de ossificação intramembranosa, tá? Porque esse osso vai se formar ao redor daquela cartilagem que estava ali. E a cartilagem vai morrer, tá? Então, ele não vai se formar no lugar da cartilagem, senão seria uma ossificação endocondral. Não. Ele vai se formar no mesênquima ao redor dessa cartilagem, tá? Depois a gente vai ver isso especificamente. E quais são do viscerocrânio cartilaginoso, ou seja, de ossificação endocondral? Tem cartilagem, depois a cartilagem se ossifica. Os ossinhos do ouvido, o martelo, a bigorna e o alisfenoide. Então, o que está em vermelho é ossificação endocondral. E o que está em branco é ossificação intramembranosa, tá? Então, o primeiro arco faríngeo é responsável pela formação da face, do viscerocrânio. Então, nós vimos que assim que o embrião se fecha, né, se dobra, eu tenho na sua região cefálica uma proeminência frontonasal, uma proeminência cardíaca, as proeminências maxilares e entre elas o estomodeu, que é a boca primitiva, tá? Bom, à medida que os arcos faríngeos vão se desenvolvendo, eu vou distanciando a proeminência frontonasal da proeminência cardíaca, né? Inicialmente, a parte de baixo do estomodeu, quem limitava era a proeminência cardíaca, agora quem vai limitar é a proeminência mandibular, né? Então, o estomodeu está entre a proeminência frontonasal, proeminência mandibular, proeminências maxilares e membrana bucofaríngea, tá? Bom, eu disse que os arcos faríngeos, eles crescem da região dorsal em direção à região ventral. Então, aqui a gente está vendo que o processo mandibular de um lado vai se ligar ao processo mandibular do outro lado, tá? A mesma coisa vai acontecer com os processos maxilares. Os processos maxilares, eles também vão crescer um em direção ao outro, tá? Bom, nesse momento aqui, esses processos maxilares estão crescendo, começa a surgir aqui o início do nariz, a fosseta nasal. Né? Ocorre uma invaginação no ectoderma, que começa ali a formar a fossa nasal, tá? À medida que essa fossa nasal vai se invaginando, formam-se duas proeminências ao redor dessa fossa nasal. As proeminências nasais laterais,
e as proeminências nasais medianas. Então, tem uma proeminência lateral e uma proeminência mediana. Ok? Aqui estão os processos maxilares e aqui o processo mandibular, que já juntou de um lado com o outro, tá? À medida que os processos maxilares vão se aproximando um do outro, eles vão empurrando essas proeminências nasais medianas uma em direção à outra. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Processo frontonasal, né? Daqui para cima. Tudo isso daqui é frontonasal, veio de frontonasal. Surgiram as fossas nasais, proeminência nasal lateral e mediana, processo maxilar, processo mandibular e aqui o estomodeu, ou estomóide. Mas a gente chama mais de estomodeu. Bom, então, quando os processos maxilares crescerem um em direção ao outro, eles vão empurrar as proeminências nasais medianas uma em direção à outra. Aqui, ó. Eles estão se aproximando, tá? Essas proeminências nasais medianas vão se fusionar. E vão formar aqui o que a gente chama de segmento intermaxilar. É um segmento que está entre as duas maxilas. Certo? Então, as proeminências nasais medianas vão se fusionar e vão formar o segmento intermaxilar. Tá? Então, a gente tem as proeminências nasais laterais, as proeminências nasais medianas que se fusionaram e formaram o segmento intermaxilar, os processos maxilares e o processo mandibular, tá? A gente viu aqui, proeminências nasais medianas fusionadas formando o segmento intermaxilar. Bom, esse segmento intermaxilar, ele vai dar origem à raiz, dorso e ponta do nariz, tá? Então, raiz, dorso e ponta do nariz. E ao filtro do lábio superior, esse pedaço aqui no meio, ó, do meu lábio superior, veio esse segmento intermaxilar, tá? As proeminências nasais laterais vão formar o quê? Vão formar a asa do nariz, tá? Então, as laterais vão ficar aqui, vão formar as asas do nariz, certo? E o processo maxilar vai dar origem ao quê? As laterais do lábio superior. Então, aqui é processo maxilar, e aqui no meio é segmento intermaxilar. Então, o filtro vem de segmento intermaxilar, e as laterais vêm de processo maxilar. Assim que se forma o lábio superior. Por isso que ele tem aqui, ó, duas linhas, que são as cicatrizes da fusão do segmento intermaxilar com o processo maxilar. Quando não ocorre a fusão, ocorre o lábio leporino. Quando essa fusão fica aberta, tá? Tá aqui de um lado e do outro. Tudo bem? Entre a proeminência nasal lateral e o processo maxilar, forma-se aqui o sulco nasolacrimal, tá? Vai ligar o olho ao nariz. Diz que quando a gente chora, o nariz escorre. A lágrima, ela entra para dentro do nariz e acaba saindo também pelo nariz, tá? Então, ó, a gente tem aqui o segmento intermaxilar, formando toda essa estrutura, né? Nariz e filtro do lábio. Maxila formando o lábio, lateral do lábio superior e toda a maxila. Tá? Bochecha, toda a maxila não, e a bochecha. Então, a proeminência maxilar, o processo maxilar vai formar lateral do lábio superior e bochecha, tá? Os processos mandibulares de um lado e do outro que se fusionaram vão formar o lábio inferior. Se a gente for ver, a gente tem uma pequena cicatriz aqui no meio do lábio inferior, que é justamente da fusão desses dois processos, tá? E aqui, entre a asa do nariz, né? E o processo maxilar aqui, a gente tem o sulco nasolacrimal, tá? Tudo bem?
Então, assim, a gente forma a face externa do embrião. Então, proeminência frontonasal vai formar o quê? Testa. Processo maxilar vai formar o quê? Lateral do lábio superior e bochecha. Segmento intermaxilar vai formar nariz e filtro do lábio superior. Asa lateral do nariz, proeminência nasal lateral vai formar as asas do nariz. E as proeminências ou os processos mandibulares vão formar o lábio inferior. Tá? Bom, então o lábio superior, ele tem lá o segmento intermaxilar no meio e os processos maxilares na lateral, tá? Porém, esse segmento intermaxilar, ele não forma só o lábio, não forma só o filtro do lábio. Ele vai formar estruturas mais internas também. Ou seja, ele vai formar a pré-maxila, né, que é justamente a maxila onde a gente encontra aqui os 4 dentes incisivos, e vai formar o que a gente chama de palato primário, quando a gente encosta a língua no céu da boca, essa parte fofinha aqui na frente, ó, tem gordura, é o palato primário, tá? Se você for observar seu palato no espelho, você vai ver que ele tem um triângulozinho, esse triângulozinho aqui, que é justamente o local de fusão entre o segmento intermaxilar e o processo maxilar, tá? Então, o segmento intermaxilar, ele vai formar o filtro do lábio, a pré-maxila com os 4 dentes incisivos e o palato primário. Então, a gente está vendo aqui, ó. Esse é o segmento intermaxilar. Ou, na verdade, esse daqui são as proeminências nasais medianas que vão se fusionar e formar o segmento intermaxilar. Então, você vê que ela vai formar aqui o lábio, mas aqui vai formar a pré-maxila com dente incisivo, e ainda vai formar aqui o palato primário, tá? Bom, então, proeminência frontonasal vai formar testa, ponte do nariz, saliência nasal mediana e lateral. Então, testa e todo o nariz veio da proeminência frontonasal. Processo maxilar vai formar bochecha e parte lateral do lábio superior. Proeminência nasal mediana forma o segmento intermaxilar, que vai formar crista, ponta do nariz e filtro do lábio, tá? Proeminência nasal lateral vai formar a asa do nariz. E processo mandibular vai formar o lábio inferior, tá? Tudo bem? É o que a gente está vendo aqui, ó. Aqui a gente está vendo osso, né? Mas só para a gente ter uma ideia, processo maxilar, mandibular, bochecha, né? Toda a parte externa da bochecha, tá? Bom, então, aqui estão as fases em que o embrião vai passar para formar a sua face, né? Então, tudo isso daqui vai se fusionar para formar o lábio superior, nariz, tudo bem? Bom, e aí, como eu disse, pode acontecer, né, desse local de fusão entre o segmento intermaxilar e o processo maxilar não ser total. Então, a gente pode ter fenda labial unilateral ou bilateral, que é o que a gente chama de lábio leporino, ó. Unilateral, bilateral, tá? Aqui para mostrar a região de fusão entre os dois processos mandibulares, então fica aqui uma cicatriz no meio do lábio inferior, que também pode estar aberta. Aqui, na verdade, eu não tive fusão nem do nariz, ó. Tá vendo? Tá tudo aberto, o segmento intermaxilar nem se formou completamente, tá? E elas, então, o lábio leporino, ele é fechado, né, com cirurgia plástica, tá? Porque só o lábio, né, não traz maiores problemas internos e ele já pode ser detectado na ultrassonografia. Bom, existem outros defeitos, né, que podem ocorrer na formação da face, como as microsomias, tá? São deformidades de primeiro e segundo arco, inclui
microsomias craniofaciais, quistos dermoides oculares e anomalias espinhais. Ah, então você vê que a criança ela tem vários defeitos na formação da face, né, devido a uma formação de primeiro e segundo ar, tá? Olha essa boca aqui, parece furida. Né, deformidades que podem ser unilaterais ou bilaterais, tá? Tem a síndrome de Tucker-Collins, que é um monte de defeitos craniofaciais, tá? Então, tem displasia otomandibular, simétrica, bilateral, associada a vários defeitos de cabeça e pescoço. Ó, isso daqui não formou nada da face. Isso daqui você vê que é uma face caída, mal formada, olha. São vários defeitos que ocorrem, tá? Na formação da face. É uma patologia congênita, ou seja, existem várias causas, né? Arritmia, criança que nasce sem nariz, tá? Então, ela tem que operar, vai ter que fazer cirurgias plásticas, porque ela respira pela boca. Vai ter que fazer cirurgia plástica para abertura, para formação de nariz. Nariz bífido é quando ele não se fecha, tá? Ó, e aí pode chegar até o lábio, ou não, tá? Micrognatismo, quando a mandíbula cresce pouco, né? A maxila cresce mais que a mandíbula, então o queixo é para dentro, tá? E aí isso, quem corrige é o dentista, né? Vai colocar aparelhos ortodônticos que vão puxar a mandíbula para fora, para estimular o crescimento dessa mandíbula. E o macrognatismo, que é o contrário, né? A mandíbula cresce mais do que a maxila, então fica aqui para fora, ó. Então, também com aparelhos ortodônticos, você vai empurrar essa mandíbula para dentro para provocar uma reabsorção óssea dessa mandíbula para ela chegar, então, no mesmo limite da maxila, tá? Ó, nós vimos aqui a formação da face, agora a gente vai começar a ver a formação do intestino primitivo, começando pela cavidade oral, tá? Mas antes a gente vai dividir esse intestino. Então, todo o nosso intestino primitivo vai lá, desde a membrana bucofaríngea até a membrana cloacal, tá? A gente divide esse intestino em 4 regiões. O intestino faríngeo, que vai até... O negócio tá errado, tá? Tá tudo fora do lugar, gente. Mas vai até aqui, tá? Até a formação do broto do pulmão, que o pulmão, todo o sistema respiratório, ele vai se originar aqui do sistema digestório, tá? Então, vai surgir um broto aqui que vai formar todo o pulmão. Então, o intestino faríngeo vai da membrana bucofaríngea até o broto do pulmão, tá? O intestino anterior vai desse broto do pulmão até o broto hepático, ou seja, o broto do fígado. O intestino médio vai do broto do fígado até 2/3 do cólon transverso. O intestino posterior vai desse 1/3 do colo transverso até a membrana cloacal, tá? Essa divisão de intestino anterior, médio e posterior depende daquelas artérias que se forma lá no embrião, inicialmente, né, que forma ali um plexo de artérias que forma a artéria vitelina, que vai para o saco vitelino, e depois que o saco vitelino degenera, essas artérias se mantêm. Mas a gente vai falar disso na próxima aula, tá? A gente hoje, então, vai estudar esse intestino faríngeo, que é onde forma-se a faringe, onde formam os arcos faríngeos, as bolsas faríngeas, tá? Então, a gente viu que a cavidade oral, inicialmente, é formada aqui pelo estomodeu, né? Os limites dela, nós já sabemos, né? Inicialmente, aqui tem a proeminência cardíaca, que depois vai ser substituída pelo processo mandibular, né? Então, a gente tem aqui o estomodeu limitado na parte de cima pela proeminência frontonasal, embaixo
pelo processo mandibular, nas laterais pelo processo maxilar e lá no fundo pela membrana bucofaríngea, tá? Bom, o que vai acontecer? A gente, então, agora vai ver a formação dessa cavidade oral. Bom, a gente viu que, à medida que ia formando a face do embrião, formavam-se aqui as fossas nasais, não era isso? Bom, então, a gente tem aqui, ó, a formação das fossas nasais. Essas fossas nasais, elas vão crescendo aqui por trás daquela proeminência intermaxilar, ou daquele processo intermaxilar, tá? E acaba ficando uma fina membrana separando essa cavidade nasal da cavidade oral primitiva, né, do estobodeu, tá? Essa membrana é chamada de membrana oronasal, tá? Essa membrana oronasal, ela vai se decompor, ela vai se degenerar. E temporariamente a cavidade nasal se comunica com a cavidade oral primitiva, tá? Aqui, ó, em azul, a gente tem o segmento intermaxilar, que formou aquele nosso palato primário, né? Ele formou lábio, formou a pré-maxila e formou o palato primário, tá? Então, as fossas nasais, elas estão entrando aqui e estão indo lá por trás desse palato primário e se comunicando com a cavidade oral, tá? Bom, o que vai acontecer? Vai surgir, né? A gente vai ver mais tarde, mas vai surgir, através dos processos maxilares, um palato secundário. Esse palato secundário, ele então vai fechar essa comunicação da cavidade oral para a cavidade oral para a cavidade nasal, né, nessa região, e vai jogar essa comunicação lá para trás, tá? Então, inicialmente, assim que a membrana oronasal se degenerou, eu fiquei com uma comunicação entre cavidade nasal e oral, que a gente chamou de coana primitiva. Depois da formação do palato secundário, essa comunicação foi jogada lá para trás, né, lá na faringe, e aí ela passa a se chamar coana definitiva, tá? E aí a cavidade nasal começa a se expandir, porque vão se formar aqui os ossos, né, etimoide, todos os ossos do nariz, e esses ossos vão começar a formar conchas nasais, e com isso eu tenho uma expansão dessa cavidade nasal, tá? E aqui eu tive, então, a separação da cavidade nasal da cavidade oral. Tudo bem? Bom, então tá aqui, ó. Aqui tá o palato, aqui a coana definitiva, aqui, ó, tudo isso daqui é a cavidade nasal com as conchas nasais. Né? Aqui a língua, aqui a boca, aqui o nariz. Então, aqui entrou, né, a cavidade nasal, toda essa região. Se a gente observa um corte de frente, ó, a gente vê essas conchas nasais aqui, que são importantes para limpar o ar que está entrando, né? Porque o epitélio que envolve a cavidade nasal é o epitélio ciliado, e para aquecer esse ar, porque ali eu tenho uma grande quantidade de muco, né? Que vai fazer com que o ar fique circulando ali nessas conchas, deixando as impurezas, sendo limpo, sendo aquecido, sendo umidificado antes dele entrar para o pulmão, tá? Bom, vamos ver agora a formação da língua, que é muito importante ali na formação da cavidade oral, tá? Bom, a língua, ela vai se originar dos arcos faríngeos, né? Porque se a gente for ver, a língua, ela está presa aqui na região ventral da nossa cavidade oral, certo? Então, o primeiro arco faríngeo vai formar 3 saliências, tá? Então, vai começar a crescer ali no primeiro arco faríngeo 3 saliências. 2 saliências linguais laterais e uma central, que é chamada de tubérculo ímpar. Tudo bem? Bom, o segundo, terceiro e quarto arco faríngeo vão formar uma saliência única central, né, na linha mediana aqui, tá? Aonde? A parte do
segundo arco faríngeo é chamado de cópula, e do terceiro e quarto é chamado de saliência hipofaríngea. Então, a gente pode dizer que o segundo arco faríngeo forma uma saliência mediana, que é a cópula, terceiro e quarto arco faríngeo forma uma saliência mediana, que é chamada de hipofaríngea, tá? Tudo bem? E a gente ainda tem, que não faz parte da língua, mas a gente ainda tem uma outra saliência aqui no sexto arco, que é a elevação epiglótica, que vai dar mais tarde origem à epiglote. Tudo bem? Bom, as duas saliências linguais laterais vão se juntar, né? Elas vão crescer uma em direção à outra, e vão crescer para fora do arco, formando aqui o corpo da língua. Elas também vão crescer para cima do tubérculo ímpar, e esse tubérculo ímpar vai desaparecer. Tá? Bom, a saliência hipofaríngea vai crescer por cima da cópula, e a cópula também vai desaparecer. E essa saliência hipofaríngea, então, vai formar a raiz da língua. Entre o corpo e a raiz, a gente tem aqui o que a gente chama de V lingual. É a cicatriz entre essas duas regiões da língua. E no vértice desse V lingual, a gente tem o forame cego, da onde parte o duto tireoglosso, que vai dar origem à tireoide, que a gente já viu. Tá? Tudo bem? Bom, então, a gente viu que a língua, ela tem lá, né, a formação dos 2/3 anteriores, o corpo da língua pelo primeiro arco, e a raiz da língua pelo terceiro e quarto arco, tá? Bom, agora vamos ver a inervação dessa língua, certo? Então, a sensibilidade geral, tato, né, da língua, vem a parte anterior, o corpo da língua, vem do trigêmeo, do nervo lingual do trigêmeo, tá? Então, tá aqui, ó, o trigêmeo tem o nervo, o ramo mandibular, né, do trigêmeo, vai ali formar um nervo lingual, tá? Então, é inervada pelo trigêmeo. E a parte posterior, a raiz, é inervada pelo nervo glossofaríngeo, tá? Então, isso daqui é sensibilidade geral. A sensibilidade especial, ou seja, o gosto, né, que são aquelas terminações que vão até as papilas gustativas, eu vou ter da parte anterior do nervo facial, ou seja, o nervo do segundo arco faríngeo. Então, apesar do segundo arco faríngeo não contribuir para a formação da língua, o seu nervo permanece e vai inervar a parte gustativa da língua, tá? Chamando a atenção que nesse V lingual eu encontro as papilas circunvaladas, aquelas papilas grandes, que tem muitos botões gustativos, tá? E é justamente aqui o nervo do segundo arco que vai inervar essas papilas e as outras papilas gustativas que a gente encontra distribuída aqui nas papilas linguais, tá? As fungiformes tem, a circunvalada tem, só não tem botão gustativo nas papilas filiformes, que são as que têm maior quantidade no corpo da língua, tá? Bom, então, na parte anterior da língua, a sensação de gosto vem pelo nervo facial. E na raiz, pelo glossofaríngeo. Então, o glossofaríngeo, na raiz, ele é responsável tanto pela sensibilidade de tato quanto a de gosto, tá? E a inervação motora vem do nervo hipoglosso, que é que vai movimentar o músculo da língua, tá? Tudo bem? Bom, malformações da língua é a anquiloglossia, que é esse frênulo lingual aqui, olha. E a gente tem ele só na região posterior, mas algumas pessoas ele vai até o final da língua, que é o que a gente chama de língua presa, né? Aí também é só cortar, fazer uma, ó,
uma frenectomia lingual, quem faz isso também é o dentista, tá? Para liberar a língua. Pode ter macroglossia, a língua maior do que a cavidade oral, certo? E aí você também tem que cortar essa língua, diminuir essa língua, para ela caber dentro da cavidade oral. Tem a língua bífida, tá? Os dois processos linguais laterais não se fusionaram completamente. E aí a língua é bífida. Lógico que tem algumas pessoas que fazem isso, né, cirurgicamente, porque acha bonito, sei lá por quê, mas a pessoa pode nascer assim, tá? Bom, vimos a formação da língua, agora vamos ver a formação do palato, que depende da língua. Bom, a gente já viu a formação do palato primário, né? Vem lá do segmento intermaxilar, vai formar o filtro do lábio, pré-maxila, palato primário, tá? Agora, o palato secundário, o restante da maxila, vem dos processos maxilares. Os processos maxilares, eles vão formar a lateral do lábio superior, a maxila e o palato secundário. Então, formam-se aqui, a partir dos processos maxilares, o que a gente chama de prateleiras palatinas, tá? Essas prateleiras palatinas, elas vão crescer uma em direção à outra, vão se encontrar aqui na região central e vão se fusionar com o palato primário, tá? Então, a gente está vendo aqui o palato primário e aqui as prateleiras palatinas que se fusionaram e vão formar aqui o palato secundário. Tudo bem? Olha lá, ó, as prateleiras palatinas crescendo uma em direção à outra, o palato primário já está aqui, ó, formadinho, tá? Elas então vão se fechar, o palato primário está aqui, elas vão se fusionar uma a outra e se fusionar o palato primário, tá? Uma coisa importante, essas prateleiras palatinas, inicialmente, elas crescem em direção à cavidade oral. Então, elas, em vez de crescer reto, elas crescem para baixo. Com a formação da língua, a língua empurra essas prateleiras palatinas para cima e elas então se fecham ali formando o palato. E elas vão se fechar exatamente no tamanho da língua. Por isso que a nossa cavidade oral é exatamente do tamanho da nossa língua, tá? A não ser que tem macroglossia. Mas quem define o formato da cavidade oral é a língua, tá? Porque ela que vai empurrar o palato para cima, ela vai empurrar até onde é o formato dela. Certo? Então, tá aqui. A língua, então, vai empurrar esse palato para cima e ele, então, vai se fusionar, tá? No final do palato, forma-se a úvula, que a gente chama de campainha. Essa úvula, ela é importante na deglutição, né? Ela facilita a deglutição, tá? A gente tá vendo aqui a língua, tá? Tirou aqui o palato, a gente não tá vendo aqui o palato se fechando. Né? Ao mesmo tempo que a língua está se formando, eu estou formando o palato secundário e surge aqui, no meio do segmento intermaxilar, o septo nasal. Então, o septo nasal ele vai surgir, ele vai crescer lá em cima e vai começar a descer e vai se fusionar com esse palato, tá? E aí, então, eu tenho a separação das duas cavidades nasais. Então, aqui, ó, as prateleiras palatinas crescendo aqui para baixo e a língua se formando, tá? Aí a língua vai empurrando essas prateleiras aqui para cima até elas se fusionarem, tá? Então, cavidade nasal, cavidade oral, língua, tudo bem? Bom, eu já vi as fendas labiais, agora vamos ver as fendas palatinas, tá? Então, eu também posso ter, deixa eu ver se eu tenho desenho aqui, não. Fendas palatinas, ou seja, eu posso não ter a fusão de um processo palatino, de uma prateleira palatina com a outra, então eu tenho uma fenda palatina central. Eu posso não ter a fusão do palato primário com o secundário, tá? E eu posso não ter, e essa fusão do palato primário com o secundário pode ser bilateral ou unilateral, e elas podem estar associada ou não com a não fusão do palato secundário, certo? Além disso, isso tudo pode estar junto com fenda labial.
Então, eu posso ter fenda labial, como a gente viu, unilateral ou bilateral, e ela pode ser só labial e palatina entre palato primário e secundário, ela pode ser labial e palatina entre palato primário e secundário, entre todo o palato primário, isso daqui é uma fenda completa, tá? Unilateral, e ela também pode ser bilateral. Eu não fusionei nada, tá? Essa não fusão, ela pode ser só uma não fusão, ou seja, as prateleiras cresceram, só não se fusionaram, ou essas prateleiras podem nem crescer, eu não tenho palato secundário nenhum, tá? Então, olha aqui, isso aqui tudo aberto, não tem palato. Olha lá o palato aberto no meio, né, ó, olha lá, palato aberto no meio. Aqui, ó, eu tenho labial com palatina completo, ó, tudo separado. Aqui eu tô vendo o septo nasal aqui, ó, separando uma cavidade nasal da outra, se comunicando tudo com cavidade oral, nada foi separado, tá? E a gente encontra isso no adulto, olha só. Aqui, ó, palato primário não se fusionou com o secundário e tem a abertura do septo, certo? Não sei como essa pessoa ficou até hoje aí misturando ar com comida, mas, né, porque na hora de engolir a comida pode ir pro nariz. Então, isso tudo aqui pode ser corrigido cirurgicamente, né? Você vai fechar esse palato. Se o palato não formou nada, você vai colocar aqui uma prótese removível até a criança crescer. Depois que a cavidade oral dela não crescer mais, ela já tiver numa certa idade, você coloca uma prótese fixa, tá? Isso tudo quem faz é o dentista. Certo? Então, você tem aqui, ó, fenda labial, unibivitelina, fenda do palato, e você ainda pode ter aqui, ó, a abertura do canal nasolacrimal. Tá? Ele aqui tá aberto, ele não se fechou. Aqui não se formou nada, não fusionou nariz, lábio superior e inferior, tudo mal formado, tá? Tudo bem? Bom, para a gente chamar um pouquinho mais atenção para a formação da maxila, que ela é muito importante para vocês, né? Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui. Então, a maxila, como eu falei, ela é de ossificação intramembranosa, então, apesar de ter ali cartilagem da maxila, a ossificação, ela ocorre entre, né, ao redor dessa cartilagem, no mesênquima ao redor, tá? E ela se inicia aqui na ramificação do ramo maxilar do trigêmeo e nervo dentário superior anterior. Então, na verdade, aqui, ó, a ramificação desse nervo maxilar, nervo alveolar anterior, tá? Aqui começa essa ossificação, e ela então vai crescer de forma radial para formar tanto a maxila quanto a região, né, abaixo da órbita, tá? Toda a região da bochecha, tudo bem? Então, essa ossificação se espalha no processo palatino para formar o palato duro também, né, que é o palato secundário, tá? E esse ramo maxilar, né, do trigêmeo, ele vai se ramificar aqui para formar os nervos que vão inervar cada dente. Então, vai formar aqui, ó, o nervo alveolar, né, anterior e posterior, eles vão formar aqui várias ramificações, e a ossificação forma-se canal do nervo, né? A ossificação vai se formar aqui ao redor desse nervo, formando também a parede alveolar dos dentes superiores. Tudo bem? Então, a ossificação intramembranosa vai formar aqui toda a maxila e o osso alveolar de toda a parte dos dentes superiores, tá? Bom, a cartilagem secundária zigomática ou malar contribui para o desenvolvimento da maxila e do arco zigomático, ou seja, vai formar ali uma cartilagem secundária que veio daquela cartilagem da maxila, ela não desaparece completamente, tá? Vai permanecer ali uma cartilagem
zigomática, então mais aqui para o final da maxila, né, que contribui para o desenvolvimento dessa maxila e do arco zigomático, tá? Então, o arco zigomático, ele vai ter um aporte, né, ósseo secundário dessa cartilagem de ossificação endocondral e a maxila também, né, com o crescimento dela, ela vai ter um aporte ali de ossificação endocondral, mas a ossificação inicial dela é intramembranosa, tá? E o seio maxilar, ou seja, aqueles espaços que a gente tem dentro da maxila, se forma durante a 16ª semana, como um sulco raso na porção nasal da maxila em desenvolvimento. Do nascimento, ele é o tamanho de uma ervilha e ele permanece assim, tá? Agora, vamos ver a formação da mandíbula. A gente viu também que na mandíbula a gente tem a cartilagem de Meckel, tá? Porém, a ossificação da mandíbula é intramembranosa, porque ela se forma aqui, ó, ao redor da cartilagem de Meckel, tá? Então, a gente vai ter aqui o ramo mandibular do trigêmeo, ele vai se ramificar em ramo lingual, em ramo alveolar inferior, tá? E esse ramo alveolar inferior vai se ramificar novamente em ramo incisivo e ramo mentoniano. É nessa região, no mesênquima aqui, nessa bifurcação do nervo, é que vai começar a ossificação da mandíbula, tá? A mandíbula vai começar a se formar aqui e ela vai crescer numa direção diferente da que a gente tinha aqui na cartilagem. Bom, se a gente for ver a mandíbula, ela vai crescer aqui para fora dessa cartilagem. A cartilagem, ela era mais fechada, assim, a mandíbula vai crescer mais aberta, tá? Bom, então, essa cartilagem de Meckel, né, ela vai degenerar nessa porção aqui mais dorsal, digamos assim, né? Ela vai permanecer ali só para formar os ossinhos do ouvido, tá? Mas o resto vai degenerar. Nessa porção mediana aqui, né, o resto vai ser perdido. Nessa porção mediana aqui, ela também vai degenerar, vai permanecer só um ligamento esfenomandibular, ou esse ligamento que vem dessa cartilagem de Meckel, tá? E na parte mais ventral, ela vai formar uma cartilagem de ossificação endocondral, que vai permitir aqui também crescimento dessa mandíbula, tá? Então, nessa região aqui vai formar uma cartilagem que vai sofrer ossificação endocondral. Tudo bem? Bom, então aqui só para mostrar, né, que essa parte da cartilagem, a parte mediana da cartilagem de Meckel, forma uma cápsula fibrocelular. Essa cápsula vai dar origem ao ligamento esfenomandibular. Então, estou mostrando aqui esse ligamento esfenomandibular, tá aqui, ó, tá? Então, aqui para mostrar que a mandíbula ela cresce aqui para fora da cartilagem, aonde fica esse ligamento esfenomandibular é aonde tinha a cartilagem. Então, a cartilagem de Meckel, ela estava aqui, nessa posição, a mandíbula ela cresce mais para fora. Certo? Bom, então a porção média da cartilagem de Meckel forma o ligamento esfenomandibular. As extremidades posteriores originam os ossinhos do ouvido, que é o martelo e a bigorna, o resto desaparece, tá? Os 2/3 anteriores dão suporte para a ossificação intramembranosa da mandíbula, que a mandíbula vai se formar aqui ao redor desses 2/3 da cartilagem, e as extremidades anteriores vão formar uma cartilagem endocondral, né, uma cartilagem que vai sofrer uma ossificação endocondral, tá? Então, aqui ela permanece como uma sínfise mandibular. Então, forma-se aqui uma articulação entre a mandíbula, né, de cartilagem, e mais tarde vai sofrer uma ossificação endocondral, tá? Então, aqui a gente está vendo, ó, a cartilagem de Meckel, aqui a cartilagem de Meckel, e aqui o osso mandibular, para mostrar que um está surgindo na parte de fora do outro, e não em cima, não é uma substituição.
Então, o osso está se formando ao redor dessa cartilagem de Meckel, tá? Ó, osso, cartilagem. Tá? Mesma coisa aqui, ó, cartilagem de Meckel e o osso da mandíbula se formando aqui ao redor dessa cartilagem de Meckel, tá? Bom, existem crescimentos adicionais a essa mandíbula, tá? E esses crescimentos vêm de 4 cartilagens. Então, a cartilagem condilar, que está aqui, vai se formar aqui, então, uma cartilagem condilar, que mais tarde vai se ossificar e formar, e ser responsável pelo crescimento da mandíbula e vai formar o processo condilar, tá? Cartilagem coronoide, que está aqui, né, vai formar o processo coronoide. Cartilagem angular, que vai formar esse ângulo aqui da mandíbula, vai crescer a mandíbula formando esse ângulo. E a cartilagem da sínfise, ou cartilagem mentoniana, que também é responsável pelo crescimento da mandíbula e só depois que ela é calcificada, tá? Então, essas cartilagens, elas surgem depois da ossificação da mandíbula, são importantes para dar o formato da mandíbula, para formar essas estruturas importantes na mandíbula, tá? E aí, então, elas vão sofrer ossificação endocondral e esses ossos vão se fusionar a mandíbula, tá? Então, aqui, ó, a cartilagem condilar, ela forma aqui tipo um triângulo, né? Que permite crescimento da mandíbula, tá? Depois sofre ossificação endocondral, surge na 12ª semana de desenvolvimento e permanece na cabeça do côndilo até a 2ª década da vida. Então, até 20 anos, mais ou menos, permitindo o crescimento da mandíbula, tá? E depois ela vai formar lá o processo condilar. A cartilagem coronoide, tá aqui, vai formar o processo coronoide, né? Ela surge no 4º mês de desenvolvimento embrionário, ela é transitória, aparece sobre a borda anterior e o topo do processo coronoide, é invadida por ossificação intramembranosa e desaparece antes do nascimento, tá? E a cartilagem da sínfise surge 2 no tecido conjuntivo entre as cartilagens de Meckel. Desaparece no 1º ano após o nascimento, sofre ossificação endocondral, tá? Então, o côndilo e a sínfise são de ossificação endocondral. O restante, o côndilo e a sínfise, é de ossificação intramembranosa. Então, cartilagem coronoide e a cartilagem angular, apesar de serem cartilagens, depois elas são invadidas por uma ossificação intramembranosa, tá? E aí a cartilagem desaparece, mas forma-se ao redor a ossificação intramembranosa, vai matando a cartilagem, e aí vai crescendo esse osso que se formou na periferia dessa cartilagem, tá? Então, somente a sínfise e o côndilo são de ossificação endocondral. O resto tudo é de ossificação intramembranosa. Tudo bem? Eu só preciso de uma coisa. Eu não chamei atenção para uma coisa aqui. Eu vou precisar voltar. Preciso de expressar algo. Aqui. Então, gente, olha só. A gente viu aqui formação de cavidade nasal, formação de cavidade oral, certo? Porém, eu quero chamar a atenção que tudo isso daqui, cavidade oral, cavidade nasal, veio daquele estomodeu, né? Daquela entrada inicial que ia até a membrana bucofaríngea. Ou seja, tudo isso daqui se originou de ectoderma. Toda a cavidade oral, língua, palato, né? Toda a cavidade nasal, tudo isso veio de ectoderma, tá? Se a gente for observar aqui, ó, aqui é o estomodeu, aqui é a membrana bucofaríngea. Observe aqui, ó, cavidade oral está se formando aqui, nasal está se formando aqui, a membrana bucofaríngea está aqui. Tudo isso está se formando aqui na frente.
tá? Então, a membrana bucofaríngea, ela tá aqui, ó, entre a cloaca, que é onde eu junto aqui parte nasal com parte oral, e a faringe, tá? Então, aqui, lá no final da raiz da língua, que estaria a nossa membrana bucofaríngea. Daqui para dentro, que se origina de endoderma, tá? Daqui para fora é tudo ectoderma. A cavidade oral é toda ectoderma. Tudo bem? Não precisava disso para a gente, então, poder entrar na odontogênese, certo? Então, a gente vai ver agora a formação do dente, né? O dente humano, ele é heterodôntico, ou seja, a gente tem dentes diferentes, dentições diferentes. A gente tem os incisivos, que são os incisiformes, a gente tem os caniniformes, que são os caninos, e temos os molariformes, que são os molares, tá? Então, a gente tem vários tipos de dentes diferentes, certo? Porém, todos eles, né, vão ter as estruturas típicas de um dente, que é o esmalte, a dentina, a polpa dentária, certo? Esses são os tecidos que formam o dente. E a gente divide o dente em coroa e raiz. Coroa, a parte que tem esmalte, raiz é a parte que só tem dentina, que se insere aqui para dentro, né, do osso alveolar, tá? Prendendo esse dente ao osso alveolar, a gente tem aqui o ligamento periodontal, temos o cemento, tá? E entrando nesse dente, a gente tem os nervos que entram pela raiz aqui no canal radicular, vai chegar até a polpa do dente, né? Vasos e nervos entram por aqui, tudo bem? A gente tem dente com uma ou com mais raízes, isso não importa, né? O formato da coroa também vai modificar, mas os componentes de todos os dentes são esses, certo? Bom, aqui então, chamando a atenção para aquilo que eu falei, né, da cavidade oral, o estomodeu, ele é todo revestido por ectoderma, né? Aqui nós temos a membrana bucofaríngea, então, essa cavidade oral, ela é formada aqui na frente da membrana bucofaríngea, né, de forma que toda ela, então, se origina de ectoderma, tá? Primeiro arco faríngeo, ele está revestido externamente e internamente por ectoderma, tá? Então, o primeiro arco, ele é todo revestido por ectoderma. Só do segundo arco em diante, que internamente a gente tem endoderma. Tudo bem? Bom, então, revestindo a cavidade oral, a gente tem o epitélio oral primitivo, que veio de ectoderma, tá? Abaixo desse epitélio oral primitivo, a gente tem, né, se a gente está pensando em termos de arcos faríngeos, né, a gente tem ali um mesênquima, que é a mistura de mesoderma com células da crista neural, tá? Como células da crista neural são de origem ectodérmica, a gente chama essa região de ectomesênquima, tá? Eu tenho mesoderma, né, o mesênquima de origem mesodérmica e as células da crista neural de origem ectodérmica, tá? Então, abaixo desse epitélio oral, eu tenho aqui um ectomesênquima, tá? Que a gente está vendo aqui, ó. Epitélio oral e ectomesênquima. Aqui é a cavidade oral, tá? Então, na quinta semana de desenvolvimento, eu começo a diferenciar aqui um ectomesênquima, né, que vai começar a se condensar aqui, ao redor de uma proliferação do epitélio oral primitivo, chamado de bainha epitelial primária. É um epitélio oral primitivo, ele começa a se proliferar em direção ao ectomesênquima, tá? Aqui é a cavidade oral. Então, vamos formar aqui falei bainha, desculpa, banda epitelial primária, tá? Surgem 10 bandas em cada arcada, tudo bem? Então, 10 bandas
na arcada superior, 10 bandas na arcada inferior. Ou seja, 10 bandas no epitélio da maxila, né, que está envolvendo o maxilar, e 10 bandas no epitélio que está envolvendo a mandíbula, tá? Bom, essa banda epitelial primária, ela vai continuar crescendo para dentro do ectomesênquima e vai se dividir em duas lâminas. Lâmina vestibular mais ventral e lâmina dentária mais dorsal. Então, vem aqui a bainha, ela se divide aqui em duas bandas, vestibular e dentária, tá? Ó, lâmina vestibular, lâmina dentária. Tudo bem? Vestibular, dentária. Bom, a lâmina vestibular, ela vai crescer bastante e a sua região central vai se degenerar, formando uma fenda ou sulco vestibular, que é justamente esse espaço que eu tenho aqui, ó, atrás do lábio, que separa o meu lábio da minha arcada, tá? Então, esse espaço aqui, ó, veio da lâmina vestibular, forma o meu vestíbulo. Se eu passar a língua aqui na frente da minha arcada, ó, esse espaço aqui entre o lábio e a arcada, é o vestíbulo, isso veio da lâmina vestibular. Então, vamos formar 10 lâminas vestibulares aqui na região inferior e na região superior. Depois, essas lâminas vão se juntar e formar um sulco vestibular, que separa o meu lábio da minha arcada, tá? E a lâmina dentária, ela vai se formar ali em cima, né, do epitélio que reveste a maxila e a mandíbula, tá? E ela, então, vai dar origem ao dente, certo? Cada lâmina dessa vai dar origem a um dente, tudo bem? Então, essa formação do sulco vestibular ocorre entre a sexta e sétima semana de desenvolvimento, tá? Então, a lâmina dentária, ela vai se desenvolver, olha, para dar origem ao dente. Essa lâmina dentária, então, ela vai passar por 5 fases de desenvolvimento dentário. A primeira fase é a fase de botão. Ela se inicia na 8ª semana, tá? Eu tô vendo aqui, ó, a lâmina vestibular, que está separando o lábio da arcada dentária. Estou vendo aqui a lâmina dentária que está na fase de botão. Então, na fase de botão, ela forma aqui essa estrutura arredondada, tá? Um botão. Aonde? Aqui eu tenho o botão dentário e aqui a lâmina dentária, nessa região mais estreita aqui, que é a lâmina dentária, e as células continuaram crescendo a partir da lâmina dentária, formando o botão dentário, tá? E aqui eu tenho uma condensação do ectomesênquima ao redor desse botão dentário, certo? A segunda fase é a fase de capuz, onde esse botão dentário vai começar a crescer nas suas bordas, tá? Então, vai formar aqui um capuz, certo? No meio desse botão vai ter uma concavidade, ou no meio desse capuz vai ter uma concavidade, e as suas bordas vão crescer, certo? Então, eu tenho aqui a lâmina dentária, e depois da lâmina dentária, a formação de um capuz. Tudo bem? E no meio desse capuz, eu tenho aqui a concentração de células do ectomesênquima. Então, olha, a gente está vendo aqui a lâmina dentária e o capuz, certo? E aqui a condensação do ectomesênquima, tá? Lâmina dentária, capuz, condensação do ectomesênquima, tudo bem? Nessa fase de capuz, na lâmina dentária, surge o broto do dente permanente, tá? Então, esse broto, ele vai ficar aqui, quando o dente, a dentição decídua, né, cair, ele vai se desenvolver dando origem, ou na verdade, ele vai se desenvolver dando origem ao dente decíduo, e isso vai fazer com que a dentição, o dente permanente, isso vai fazer com que a dentição do dente decíduo, né, libere esse dente, porque ele vai acabar absorvendo a raiz desse dente, esse dente acaba caindo, tá?
Bom, esse capuz é chamado de órgão do esmalte, tá? O nome já diz, ele vai formar o esmalte do dente, certo? Então, a gente está vendo aqui a lâmina dentária, o broto do dente permanente e o órgão do esmalte, certo? Bom, esse órgão do esmalte, então, ele vai ter um epitélio externo, essa região aqui, convexa, e um epitélio interno, que é essa região côncava, tá? Então, o órgão do esmalte tem o epitélio externo e o epitélio interno, tudo bem? Bom, o ectomesênquima, que envolve tudo isso, vai começar a se diferenciar. Então, o ectomesênquima, que ficou aqui dentro da concavidade do capuz, vai formar a papila dentária. E o ectomesênquima, que ficou aqui envolvendo o epitélio externo do capuz e a lâmina dentária, vai formar o folículo dentário. Tá? Tudo bem? Bom, aqui no órgão do esmalte, entre o epitélio externo e o epitélio interno, forma-se um grupo de células aqui que são chamadas de retículo estrelado. Essas células são células com caráter mais conjuntivo, elas se soltam do epitélio e ficam aqui, né, como elas são estreladas, parecendo fibroblastos, a gente tem aqui esse retículo estrelado. Então, tá aqui, olha, o retículo estrelado, ó, as células são distantes, tem esse formato aqui mais estrelado, tá? Então, aqui está o órgão do capuz, ó, lâmina dentária, broto do dente permanente, epitélio externo, retículo estrelado, epitélio interno. E aí, eu tenho a lâmina dentária, aqui, né, em contato com o epitélio interno, e tenho o folículo dentário envolvendo aqui o epitélio externo, tá? Epitélio externo, retículo, epitélio interno. Tudo bem? Bom, o órgão do esmalte, então, né, que é o capuz, vai formar o esmalte. A papila dentária vai formar a dentina e a polpa. E o folículo dentário vai formar o cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Tá? Então, esse folículo dentário é o ectomesênquima que está ali envolvendo o epitélio externo do órgão do esmalte, né? Então, ele vai formar cemento e ligamento periodontal, que vão ligar esse dente ao osso alveolar e também vai formar o osso alveolar, tá? Então, na fase de capuz, eu formei o órgão do esmalte. Agora, a gente vai para a fase de campânula, né? Terceira fase. Nessa fase de campânula, o que vai acontecer? Eu vou ter um maior crescimento dessas laterais aqui do capuz. Então, olha, aqui é um capuz, aqui é uma campânula, tá? Aqui é uma campânula, aqui é uma campânula. Então, o capuz, ele começa a crescer aqui as laterais, mas na campânula eu tenho um crescimento maior dessa região aqui, ó, mais lateral desse capuz. Então, aqui o capuz, aqui é a campânula, tá? Então, na campânula eu tenho o crescimento das extremidades do capuz, formando o que a gente chama de alça cervical, tá? Então, vou formar aqui duas alças cervicais, tudo bem? Então, eu continuo com a lâmina dentária, broto do dente permanente que não está aparecendo aqui, epitélio externo, retículo estrelado, epitélio interno, e agora aqui, onde o epitélio externo e o interno se comunicam, forma-se a alça cervical, tá? Vai surgir agora um epitélio, um extrato intermediário. Então, vai se formar aqui um epitélio com células pavimentosas, tá? Com uma, duas, três camadinhas aqui, que é chamado de extrato intermediário. Certo? Ele está entre o epitélio interno e o retículo estrelado, tá? Então, aqui, ó. Epitélio interno, o extrato intermediário, você vê uma camadinha, algumas camadas de células pavimentosas, o retículo estrelado, o epitélio externo. Aqui
folículo dentário, aqui, papila dentária. Tudo bem? Bom, então tá aqui, ó, lâmina dentária, órgão do esmalte, epitélio externo, retículo estrelado, trato intermediário, epitélio interno, papila dentária e folículo dentário, tá? Bom, nessa fase de campânula, ocorre a degeneração da lâmina dentária. Essa lâmina dentária, ela degenera, mas fica aqui uma pequena cicatriz que é chamada de gubernáculo. Essa cicatriz, ela é importante porque ela vai direcionar o nascimento ou a erupção do dente, tá? O dente, ele vai se erupcionar justamente aqui nesse gubernáculo. É aqui que vai se abrir, né, digamos assim, a gengiva para o dente poder passar. Tudo bem? E aqui a gente vê as alças cervicais do órgão do esmalte. Bom, aqui então a gente está vendo a mesma coisa, né? O órgão do esmalte, papila dentária, a mesma coisa, órgão do esmalte, tá? Aqui eu já vejo o osso alveolar, olha, e aqui é a papila dentária. Então, a papila dentária, ela vai formar toda a ligação entre o dente e o osso alveolar. Ela, na verdade, está formando aqui esse osso alveolar, depois ela vai formar o cemento, depois o ligamento periodontal, tá? Bom, nesse momento, né, nessa fase de campânula, é que eu vou delimitar, eu vou direcionar a forma da coroa do dente. Por quê? Porque à medida que a alça cervical vai crescendo, quer dizer que o epitélio interno e o epitélio externo estão se proliferando e estão crescendo, tá? O que vai acontecer é que, aonde vai se formar uma futura cúspide do dente, as células do epitélio interno vão parar de crescer, vão parar de se dividir, tá? E aí, então, isso vai formar uma dobra no epitélio interno. Essa dobra vai ser justamente a futura cúspide do dente, tá? Então, como esse epitélio interno é do órgão do esmalte, como é isso que essa região vai formar o esmalte, né? O formato desse epitélio interno vai dar o formato do esmalte do dente, tá? Então, essa célula sem divisão vai formar aqui uma dobra que vai formar uma cúspide. Lógico, se o dente tem mais de uma cúspide, eu vou ter mais de uma dobra, tá? O que acontece aqui, na verdade, é que ocorre um acúmulo de células do extrato intermediário, que formam o que a gente chama de nó do esmalte. E aqui, as células do epitélio interno deixam de se dividir e formam uma dobra inicial, tá? Tudo bem? Então, onde as células do extrato intermediário se acumulam, onde forma o nó do esmalte, e aqui forma uma dobra, que vai formar o vértice da cúspide do dente. Bom, nessa fase de campânula, inicia-se, então, a dentinogênese, tá? Vou começar a formação da dentina. Então, o que vai acontecer? As células do epitélio interno do órgão do esmalte vão sofrer uma inversão de polaridade. O que é isso? Né? Elas, antes, a parte apical dessas células, né, era para dentro do órgão do esmalte, né? Então, aqui era a parte de cima da célula. Elas vão inverter a sua polaridade de forma que agora a sua parte de cima vai ser a parte voltada para a papila dentária, tá? Então, o epitélio interno do órgão do esmalte, as suas células sofrem uma inversão de polaridade e passam a se chamar pré-ameloblasto. Tudo bem? Bom, as células da papila dentária que estão em contato com esse epitélio interno começam também a se diferenciar, formando os pré-odontoblastos. Tudo bem? Quando os pré-ameloblastos se formam, esses pré-odontoblastos se transformam em odontoblastos. Tá? Esses odontoblastos, então, que são células da papila dentária, vão começar a produzir a dentina.
Então, a dentina, ela se inicia nas cúspides e depois vai se estendendo até a região cervical do dente. Tá? Então, os odontoblastos vieram de células da papila dentária em contato com o epitélio interno, né? E o epitélio interno começa a se diferenciar em células do pré-ameloblasto. Tudo bem? Então, a gente está vendo aqui, ó, papila dentária, odontoblastos, e aqui o início de secreção de dentina, aqui os pré-ameloblastos e a papila dentária, e o retículo estrelado, tá? Aqui o epitélio interno, aqui o retículo estrelado, aqui o extrato intermediário, e aqui o retículo estrelado. Então, a dentina, ela vai começar a ser liberada entre o epitélio interno do órgão do esmalte e a papila dentária, onde as células já se diferenciaram em odontoblastos, tá? Então, olha, esses odontoblastos, eles se ligam com os pré-ameloblastos, eles têm junções aqui entre os pré-ameloblastos. Gente, vocês me dão um minuto, tá chovendo, e eu tô com roupa no varal. Um segundo, tem que tirar. Peraí. Pronto. Pedi pro meu marido tirar. Bom, então, os odontoblastos, eles têm junções com os pré-ameloblastos, tá? E aí, à medida que esses odontoblastos vão começando a formar a dentina, eles vão começando a liberar aqui matriz extracelular pouco calcificada, que forma o que nós chamamos de pré-dentina ou dentina do manto, tá? Então, essa pré-dentina ou dentina do manto é que vai começar a ser liberada aqui entre os odontoblastos e os pré-ameloblastos, tá? Esses pré-ameloblastos, eles vão se diferenciando em ameloblastos, né? E mais tarde vão começar a formar o esmalte, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os odontoblastos, eles se ligando aos pré-ameloblastos e produzindo a dentina do manto. À medida que eles vão produzindo essa dentina, eles vão se distanciando dos ameloblastos, né? Porque a dentina vai ficar entre eles, então eles vão distanciando e vão se formando aqui, ó, prolongamentos odontoblásticos, tá vendo? Porque a célula vai se distanciando e aí o seu prolongamento vai se tornando maior, tá? Tudo bem? Até que eles se soltam dos ameloblastos. Esse prolongamento, ele não vai ser, né, do tamanho de toda a dentina, não. Então, eles, inicialmente, né, eu tenho esse prolongamento, depois eles se soltam dos ameloblastos e eu fico aqui, então, com esses prolongamentos agora que não estão se ligando mais aos ameloblastos, tá? Bom, então, nessa fase, ó, eu tenho aqui os odontoblastos, tenho aqui a dentina do manto, tenho aqui os ameloblastos, tá? Então, a dentina está aqui entre os odontoblastos, que vieram da papila dentária, e os ameloblastos, que vieram do epitélio interno do órgão do esmalte. Tudo bem? Essa parte rosa clarinha aqui, ó, é a dentina. Tá? Ó, aqui tá branco. Bem, uma linha bem branquinha. Tá? Então, começa a formar aqui a dentina. Observem que primeiro na cúspide, depois vai vindo em direção à parte cervical. Então, tem dois tipos de dentina. A dentina primária, que é essa dentina do manto, que é secretada nos odontoblastos em diferenciação, né? Assim que os odontoblastos se formam, eles começam a produzir essa dentina. É a primeira dentina a se formar na coroa do dente. É uma dentina não calcificada, formada principalmente por fibras colágenas, tá? É a parte mais periférica da dentina primária. Tudo bem? Então, a dentina que fica lá na periferia, lá no ápice da dentina, é a dentina primária. Depois, vai ser secretada a dentina circumpulpar, que é uma dentina dos odontoblastos já diferenciados, tá? É uma dentina subjacente, né, que vem depois da dentina do manto, contém mais mineral que a dentina do manto.
mas ela só vai ser secretada na próxima fase, tá? Então, na fase de campânula, eu secreto apenas a dentina do manto. Aí eu entro na fase de coroa. Na fase de coroa, além de eu secretar a dentina, eu vou agora começar a secretar o esmalte. Então, eu tenho a dentinogênese e a amelogênese. Dentinogênese, formação da dentina. Amelogênese, formação do esmalte, tá? Então, a gente diz que a dentinogênese, ela é secretada de fora para dentro, ou seja, a camada de fora da dentina é a mais velha e a camada de dentro é a mais nova, tá? Então, vou secretando de fora para dentro. E o esmalte, a gente diz que ele é secretado de dentro para fora. Por quê? Eu estou separando, né, essas duas células. Os odontoblastos e os ameloblastos, eles estão se distanciando. Por quê? Nos dois, eu tenho a parte mais velha aqui, onde as duas se encontram. E a parte mais jovem, né, secretada depois, próximo da célula, tá? Então, a dentina é de fora para dentro, o esmalte é de dentro, falei, de dentro para fora, tá? Deu para entender isso? Porque aqui é o lado de fora do dente, o esmalte aqui é o lado de fora. Então, de dentro para fora é secretado o esmalte. E a dentina é de fora para dentro, aqui é a parte de dentro do dente, né? Aqui vai formar a papila dentária, tá? Então, eles são secretados um em direção oposta ao outro, ok? A gente vê aqui, ó, odontoblasto, dentina, esmalte, ameloblasto. Bom, então na fase de coroa, a dentinogênese começa a secretar a dentina circumpulpar, né? Que é uma dentina mais calcificada, tá? E que ela está sendo secretada aqui, ó, ao redor desses processos odontoblásticos, certo? Então, o que que vai acontecer? Se eu estou calcificando um tecido ao redor de um tubo, que são esses processos odontoblásticos, vai formar aqui um tubo, um tubinho ao redor desse processo, né? Ó, aqui é o osso, aqui é dentina mais calcificada, aqui é dentina mais calcificada, e aqui no meio tem o processo odontoblástico. Então, vai formar aqui um tubo ao redor desse processo, tá? A dentina que fica aqui, então, envolvendo esse tubo, a gente chama de dentina peritubular. E a dentina que está aqui no meio é a dentina intertubular, tá? Eu disse para vocês que à medida que eu fosse distanciando os odontoblastos dos ameloblastos, esses prolongamentos odontoblásticos, né, iam permanecer, mas a ligação entre as duas células ia deixar de existir, porque agora eu também vou começar a secretar esmalte, então eu não consigo mais deixar uma célula ligada à outra, tá? Então, assim que esses prolongamentos deixam de existir, né, assim que essa ligação deixa de existir, eu vou continuar secretando dentina, porém, a dentina agora que vai sendo empurrada ali para frente, ela não vai ter mais o prolongamento odontoblástico, vai ficar só o tubo dentinário. Tá? Eu tenho que lembrar que essa dentina foi secretada primeiro. Então, eu estou secretando novas dentinas aqui, eu estou empurrando, né, isso tudo aqui para cima, e aí esses prolongamentos odontoblásticos agora não vão preencher todo aquele tubo que foi formado. Então, vão ficar aqui os túbulos dentinários sem prolongamento, vai ficar um tubinho oco, tá? Então, a dentina, ela é cheia desses túbulos dentinários, tudo bem? Ó, se a gente for observar, aqui eu tô vendo os prolongamentos odontoblásticos dentro desse túbulo dentinário, tá? Aqui tá prolongamento, né? E o túbulo dentinário. Então, eu tenho aqui a dentina intertubular e a dentina intertubular, que está bem aqui em volta do tubo, e a dentina
Falei errado, né? Não, a dentina peritubular, que está aqui em volta do túbulo, e a dentina intertubular, que está entre um tubo e outro, tá? E aí, quando a gente vai fazer, então, uma observação dessa dentina no microscópio, a gente vai ver que ela é cheia desses túbulos dentinários, tá? São todos esses risquinhos aqui, são esses túbulos dentinários. Aqui, ó. Tá vendo? Cheio de túbulo. Então, aqui eu tenho o odontoblasto, aqui a pré-dentina ou dentina do manto, onde eu não observo esses túbulos porque ela não é calcificada. E aqui a dentina tubular ou dentina canalicular, tá? Essa dentina canalicular tem esses canalículos ou esses túbulos dos processos odontoblásticos, tá? E aí essa dentina canalicular é que está dividida em intertubular e peritubular, tá? Tudo bem? Então, nós vimos a dentinogênese, ó, tá aqui. Estou vendo aqui, ó, a pré-dentina e a dentina, você vê que ela é toda cheia de canalículos, tá? E agora a gente vai começar a secretar o esmalte. Então, tá aqui, essa dentina canalicular, ela é peritubular e intertubular. Ah, olha, os canalículos, dentina peritubular, dentina intertubular, ou intercanalicular, tá? Ela pode ser chamada de dentina circumpulpar ou dentina canalicular. Tudo bem? Então, ó, a dentina circumpulpar ou canalicular, ela está dividida em peritubular e intertubular. Peritubular é essa aqui, ó, que está ao redor do túbulo dentinário ou canalículo dentinário, tá? É matriz orgânica secretada pelos prolongamentos que se mineraliza rapidamente, tornando-se mais densa e mais calcificada que a dentina inicialmente formada. E a intertubular é o restante da dentina entre os túbulos, representa a maior parte da dentina da coroa, tá? É dentina canalicular, né? Cheia de canalículos. Tudo bem? Bom, existe uma dentina secundária, né? A gente viu uma dentina primária, que é a dentina do manto, vimos a dentina canalicular ou circumpulpar, e existe uma dentina secundária, tá? Ela se forma depois de completar a raiz do dente e é formada por toda a vida. Tá? É uma dentina secundária. Então, na verdade, é porque existe uma demarcação ali entre essa dentina que foi secretada primeiro e a dentina que foi secretada após a formação da raiz, ou seja, após a erupção do dente, tá? E existe uma dentina terciária, que é uma reacional, ou seja, ela é produzida de acordo com estímulos nocivos, tá? Então, ela já não tem uma organização igual à dentina primária e secundária, tá? Então, se você faz muito esforço no lado do dente, seu dente é torto, bate muito um dente no outro naquela região, você teve ali uma cárie, você vai acabar formando uma dentina terciária, tá? Bom, a dentina, então, é 70% dela formada por mineral, principalmente cálcio, 12% água, 18% matriz orgânica, tá? Dessa matriz orgânica, desses 18% de matriz orgânica, 90% são componentes colágenos, principalmente tipo 1, que é o mais resistente, tá? E 10% outras proteínas não colágenas. Tudo bem? Bom, vimos a dentinogênese e agora vamos ver a amelogênese, ainda na fase de coroa, né? A gente está formando a coroa do dente. Então, nós vimos aqui, ó, os odontoblastos, a dentina do manto e a dentina. Você vê aqui os canalículos dessa dentina, certo? Aqui os ameloblastos, estamos vendo aqui a formação do esmalte. Então, a amelogênese, ela passa por várias fases.
morfogenética, diferenciação, secretora, maturação e protetora. Algumas fases dessas já começaram, né? Por exemplo, a fase morfogenética é quando o epitélio interno do órgão do esmalte determina a forma do dente. Isso ocorreu lá na fase de Campânulo, tá? Tá aqui, ó. Olha o órgão do esmalte, olha, ele já tá no formato da coroa do dente, tá? A fase de diferenciação ocorre com a inversão da polaridade das células do epitélio interno que se transformaram em pré-ameloblastos, tá? E esses pré-ameloblastos, então, vão se transformar em ameloblastos. Isso também ocorre na fase de Campânulo. Tudo bem? Bom, agora na fase de coroa, o que vai acontecer? Então, na verdade, a amelogênese, ela se inicia na fase de campânula, porém, eu ainda não tenho a produção do esmalte, tá? Agora, a fase secretora é quando inicia a formação desse esmalte. Né? A secreção da matriz orgânica sobre a dentina do manto, tá? Então, sobre aquela dentina, não, sobre a dentina, não é a dentina do manto, não, sobre a dentina. Então, sobre essa dentina, eu vou começar a depositar esmalte, tá? O esmalte não possui fibras colágenas, ele é praticamente cálcio com matriz não colágena. Essa parte inicial, tá? Então, o que acontece com o esmalte? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho os ameloblastos, aqui eu tenho o esmalte sendo produzido, e a gente vê que entre os ameloblastos e os esmaltes eu tenho aqui uma série de processos de prolongamentos. Porque o que acontece? Assim que a primeira dentina, né, a dentina está aqui, ela é produzida, e aqui eu tenho o ameloblasto, tá? Esse ameloblasto está aqui em contato com a dentina que está sendo produzida. Esse ameloblasto, agora, ele sofre uma retração, ele forma aquilo que nós chamamos de processo de Thomas, tá vendo? Esse daqui é um pré-ameloblasto, esse daqui é um ameloblasto. Então, ele sofre aqui uma retração, onde ele começa a formar esse processo de Thomas. Então, inicialmente, o ameloblasto, ele não tem processo de Thomas, ele secreta aqui um esmalte, que a gente chama de esmalte aprismático, tá? Então, ele secreta aqui um esmalte normal. Aqui está a dentina, o esmalte é secretado em cima da dentina. A partir do momento que esses ameloblastos começam a ter esses processos de Thomas, que é rapidinho, né? Essa parte aqui, a prismática, é muito pequena, ele começa a secretar o esmalte formando prismas. A gente diz que é um esmalte prismático, tá? Esse processo de Thomas, que é um prolongamento curto dos ameloblastos, ele vai secretar um esmalte de uma forma específica, que é um esmalte prismático, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente está vendo aqui esse monte de linhazinha branca, que na verdade é o prisma do esmalte, tá? Então, nessa fase secretora, eu tenho o processo de Thomas e começo a secretar o esmalte prismático. Depois vem a fase de maturação. Os ameloblastos terminam a degradação e remoção da matriz orgânica, permitindo o crescimento dos cristais de mineral, ou seja, tem uma maior calcificação desse esmalte. Então, aqui eu estou vendo o processo de Thomas, tá vendo? Essa seta aqui, que são os ameloblastos, e aqui os processos de Thomas, ó. Tá? E a fase de proteção, que é o epitélio reduzido do órgão do esmalte, né? Ou seja, os ameloblastos agora vão deixar de produzir esmalte, já produziram, esse epitélio vai se reduzir e vai recobrir o esmalte maduro até a erupção do dente. Durante a erupção do dente, esse epitélio reduzido se descama e deixa de existir, tá? A composição do esmalte, 97% mineral, 2% água, 1% de matriz orgânica.
E essa matriz orgânica são amelogeninas e não amelogeninas, ou seja, eu não tenho fibra colágena no esmalte, tá? Tem outros tipos de proteína com muito mineral, com muito cálcio. Então, é pouca matriz orgânica, 1% de matriz orgânica, tá? Bom, então vamos ver como que é esse esmalte prismático. Aqui eu tenho o ameloblasto, aqui eu tenho o processo de Thomes, é nesse processo de Thomes que ocorre a secreção do esmalte. Então, aqui é a face secretora. E aqui nas laterais desse processo é a face não secretora. Então, o que que acontece? O processo de Thomes está aqui, eu vou produzindo esmalte aqui. O esmalte ele vai sendo produzido no formato desse processo de Thomes, já que é só aqui que é produzido, aqui não é. Tá? Então, eu vou produzindo vários prismas. O processo de Thomes, ele tem esse formato aqui, ó. Vendo? Ele é redondo aqui, e aqui ele faz essa estrutura. Então, eu vou tendo um processo de Thomes do lado do outro, formando essa estrutura aqui, ó, prismática. Então, é assim que vai sendo produzida o esmalte. Ó, em forma de prisma, tá vendo? Então, esses prismas são assim, ó, radiais. Esse é o esmalte prismático. Tá, ó, olha aqui. São vários prismas, é um monte de prismas que vieram lá desse processo de Thomes. Certo? Então, a gente está vendo aqui, ó, esse esmalte prismático. Tá aqui. Dentina aqui, esmalte aqui. Dentina canalicular, esmalte prismático. Tá? Ó. Então, esse daqui, além, né, da dentina ser produzida com esses esmaltes, desculpa, do esmalte ser produzido de forma prismática, a gente tem outras estruturas que a gente encontra no esmalte que indicam uma série de coisas. Então, por exemplo, tem a linha de Redsus. Essa linha de Redsus são locais que indicam repouso de crescimento, mudança de direção dos prismas e etc. Tá? Então, as linhas de Redsus, elas estão aqui, ó, fazendo isso daqui. No esmalte. Tá? Ó. Os prismas estão nessa direção, as linhas de Redsus estão nessas, ó, são fases de crescimento, parada de crescimento, tá? Essas são as linhas de Redsus, e os esmaltes estão nessa direção. Os prismas, na verdade, do esmalte estão nessa direção, e a linha de Redsus nessa, tá? É de crescimento, ó, o esmalte está aqui nessa direção, e a linha de Redsus está aqui, são linhas de crescimento, tá? Estriações transversais. São deposições diárias de matriz, indica o ciclo biológico circadiano, tá? Então, aqui eu tenho as linhas de Redsus, ó, isso aqui é a linha de Redsus. E essas daqui são as estriações transversais. Tá? Uma série de estriações que vão indicando, então, o crescimento diário do dente. Tem essas bandas que só são vistas na microscopia ótica, né, com o dente preparado por desgaste. Indica mudança de direção de prisma, mas isso é um fenômeno óptico, tá? Tem os tufos, área de pouca mineralização que contém a proteína tufelina. Então, esses tufos estão aqui, ó, logo no início do esmalte. Quando o tufo vai até o final, ele é chamado de lamela. Então, são regiões também de pouca mineralização que chegam até a superfície externa. Ó, dentina, canalicular, esmalte, prismático. A gente tem aqui os tufos, tem aqui as lamelas, tá? Aqui a gente vê essa estriação que são os prismas, certo? Aqui, ó. A gente vê os prismas aqui, tá vendo? Parece estriação? Um monte de tubinho. Esses são os prismas, tá? Aqui, os tufos. Aqui, a lamela. E agora, os fusos. Os fusos são continuações dos túbulos dentinários. Então, às vezes, assim que o esmalte é produzido, ele é produzido aqui, em cima desses túbulos dentinários.
né, já vinha a dentina sendo produzida no tubo, o esmalte acaba inicialmente produzindo um tubo também, depois ele perde esses túbulos, tá? Então, tá aqui, ó, os fusos, que é a continuação dos túbulos. Aqui a gente vê o esmalte prismático, não estou conseguindo ver aqui, mas aqui eu vejo muito bem os fusos, os tufos e as lamelas, tá? E aqui o prisma. Tudo bem? Bom, e a última fase, né? A gente viu a fase de coroa, onde eu tive a melogênese e a dentinogênese, e agora a fase de raiz. Então, a coroa do dente está pronta. Eu tenho esmalte, eu tenho dentina, tá? Agora eu vou produzir a raiz do dente, certo? Então, o que vai acontecer? Aquelas alças cervicais, elas vão crescer uma em direção à outra, formando um diafragma epitelial, certo? Então, esse diafragma epitelial, olha, ele é formado pelo epitélio interno e o epitélio externo do órgão do esmalte, tá? Bom, o que vai acontecer? Eu estou depositando agora tanto esmalte quanto dentina, tá? Porém, a produção de dentina, ela é muito rápida, maior que a de esmalte, certo? E aí, o que vai acontecer é que essa dentina vai empurrar esse diafragma epitelial, né? E vai começar a distanciar aqui o esmalte desse diafragma. E aí, essas duas, né, essa epitélio interno e epitélio externo, que está aqui entre a diafragma epitelial e o finalzinho aqui da alça, vai começar a se proliferar. E vai formar o que a gente chama de bainha radicular, ou bainha epitelial radicular de Hertwig. Mas é melhor a gente falar só bainha radicular, tá? Então, vai formar aqui uma bainha da raiz, uma bainha radicular, tá? Porém, a deposição de dentina vai ser mais rápida do que a proliferação dessa bainha radicular. Então, essa bainha radicular começa a se romper, tá? E aí, esses grupinhos de células que se formaram aqui, devido ao rompimento dessa bainha radicular, vão chamar o que a gente chama de restos epiteliais de maláceas, que depois vão desaparecer, tá? Então, tá aqui. Ó, aqui eu tenho a coroa, tá? E agora eu vou começar a formar a raiz do dente. À medida que a raiz do dente vai sendo formada, o dente vai sendo empurrado em direção à cavidade oral, vai ocorrer a erupção do dente. Tá? O dente ele não cresce todo dentro do osso para depois sair, não. Formou a coroa, à medida que a raiz vai se formando, vai empurrando a coroa para a cavidade oral e ocorre a erupção do dente, tá? Então, tá aqui, ó. A dentina começa a ser depositada mais rápido do que o crescimento da bainha radicular, ela se rompe formando esses restos celulares de maláceas. Olha aqui, ó. Esses daqui são os restos celulares de maláceas. Um acúmulo, né, de células aqui da bainha radicular que está se soltando, tá? Bom, então, vai sendo formado aqui a dentina da raiz, né? O esmalte não vai se formar mais, porque eu não estou conseguindo fazer com que o epitélio interno do órgão do esmalte entre em contato com a papila dentária, para ele poder se diferenciar em ameloblasto, tá? Porque ele só consegue se diferenciar em ameloblasto quando ele entra em contato com os odontoblastos ou com a papila dentária. Como a dentina está sendo produzida mais rápido, eles não estão conseguindo mais, né, se comunicar, então os odontoblastos não vão mais se formar a partir daqui. Aqui forma a sua bainha radicular, que vai se romper e vai acabar desaparecendo. Então, eu não vou ter esmalte na raiz. Mas os odontoblastos continuam secretando a dentina. Então, a dentina vai formando aqui, ó, a dentina da raiz. Tá? Então, a raiz do dente, ó, começa a se formar. Tá aqui a bainha radicular. Aqui a alça, o diafragma epitelial. Aqui a bainha radicular.
certo? Aqui, ó. Diafragma, a bainha, tá se soltando, ó, você vê que aqui ela já não, quase não tem mais. Bainha radicular. Tá? E aí, é nessa fase de raiz que ocorre a erupção do dente. Né? Eu tenho aqui o epitélio reduzido do órgão do esmalte, que está lá protegendo o esmalte. Assim que o dente erupciona, esse epitélio se rompe, se solta, e o esmalte agora fica exposto. Olha lá. E aqui esse rompimento ocorre no gubernáculo, tá? E aí, nessa fase de raiz, né? Assim que a raiz é produzida, eu vou formar também o periodonto de sustentação, de proteção. Então, o periodonto de sustentação está aqui, ó, vão ser fibras colágenas que vão se formar, né, entre o dente e o osso e o cemento. Então, eu tenho cemento e o ligamento periodontal e o osso alveolar. Ah, então, cemento, que é um tecido aqui, é bastante calcificado, mas, bastante calcificado não, desculpa, é um tecido com uma grande quantidade de fibras colágenas, tá? Então, as células da papila dentária, desculpa, do folículo dentário vão se diferenciar em cementócitos, né, cementoblastos, que vão produzir cemento e formam cementócitos, então aqui vai se formar um tecido com bastante fibra. Essas fibras colágenas vão sair desse tecido e vão entrar no osso alveolar, vão formar aqui o ligamento periodontal. O ligamento periodontal é como se fosse uma rede de fibras colágenas que sustentam o dente ali ligado ao osso, mas permite uma certa movimentação desse dente, tá? Vai ligar aqui ao osso alveolar, certo? Então, tá aqui, ó, o cemento, a dentina radicular e aqui o ligamento periodontal. Ó, ligamento periodontal com várias fibras. E existem fibras que saem lá do cemento, atravessam o ligamento periodontal e entram no osso alveolar. São chamadas de fibras de Sharpey. Tá? É uma fibra só que vai por todo esse periodonto. E o periodonto de proteção, que é o que está aqui, ó, inserindo essa gengiva no dente. Então, tem uma parte de gengiva livre e uma parte de gengiva inserida. Essa parte de gengiva inserida, olha, é o periodonto de proteção, que impede que qualquer substância estranha entre aqui, entre a gengiva e o dente, e chegue até o esmalte da raiz. Ó, desculpa, até a dentina da raiz, que tem menos proteção que o esmalte, tá? Então, também são fibras colágenas que estão aqui se juntando, tá? Para poder segurar a entrada de substâncias estranhas. Olha aqui, ó. Nessa região tem um monte de fibras colágenas, tá? Ligando a raiz à gengiva. Então, ó, cronologia de formação dos dentes. Então, aqui tem a semana em que cada dente aparece. Nessa cronologia é importante, tá? Semana de vida intrauterina, quer dizer isso daqui. Mês de vida intrauterino, tá? E aqui a dentição. Decídua, que são de 20 dentes, e permanente, que são de 32. Por quê? No dente de leite, transitório ou decíduo, eu não tenho terceiro molar e não tenho os pré-molares, tá? Então, pré-molar e terceiro molar só na dentição permanente. Tudo bem, gente? Aqui também o aparecimento de cada dente, essa cronologia hoje em dia é mais importante, né? De quem aparece primeiro, quem aparece depois, do que a idade que cada um aparece. E as glândulas salivares, né, que a gente tem parótida, submandibular e sublingual, certo? Ó, parótida, submandibular e sublingual. Então, ela se origina igual a qualquer glândula exócrina, né, uma invaginação do ectoderma, que vai dar origem à glândula. E a liberação delas, ó, eu tenho aqui a parótida, que libera aqui na bochecha, né? Eu tenho abaixo da língua a prega sublingual, onde desemboca as glândulas sublinguais, em toda a prega, e na papila sublingual desemboca a glândula submandibular. Tá? Então, aqui que elas liberam a sua secreção. E é isso.